Olá, Tavinho, bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. E hoje trago um tema super importante que está aí batendo na porta de todos os pecuaristas de cria do nosso Brasil, que é a desmama. Chegou a época de desmamar os bezerros. Bom, desmama é um evento reconhecidamente estressante, né, para os animais. Isso porque no momento da desmama a gente quebra um vínculo que é muito forte entre a vaca e o bezerro. E diga-se de passagem, viu, Tavinho, um vínculo que foi fundamental para o desenvolvimento desse bezerro, né? Nada nem ninguém pode cuidar melhor de um bezerro do que a vaca. Então, a força desse vínculo, agora que precisa ser quebrada, é a fonte do estresse, né? E nosso trabalho é minimizar isso ao máximo para que a gente não tenha grandes comprometimentos, grandes impactos, né, no desenvolvimento desse bezerro, nem na saúde dele. Então, vamos lá. O que a gente tem hoje, né, na grande maioria das fazendas do Brasil? Hoje a gente tem que o método adotado ainda é o método da desmama abrupta, ou seja, caracterizado por uma separação repentina, né? De manhã tá com a vaca, o bezerro tá com a vaca, e de tarde já não tá mais, tá cada um para um lado e vida que segue. Só que a gente sabe que nessa condição estressante, né, de separação abrupta, a gente tem diversas alterações comportamentais e fisiológicas que trazem prejuízos, né? Então, o que a gente vê quando essa desmama é abrupta? Excesso de vocalização, então, vaca chamando bezerro, bezerro chamando vaca, animais perambulando na beirada da cerca, consequentemente, redução do tempo de pastejo, redução da ingestão de água, redução das visitas ao coxo, redução da ruminação, redução do descanso. Se a gente para e olha esse cenário de forma prática, automaticamente eu sei que nessa condição eu vou ter uma consequência direta no sistema imune dos animais por conta do estresse, ou seja, o organismo do animal já não consegue se defender das doenças oportunistas que estão ali, só esperando uma oportunidade para atuar, principalmente diarreias e pneumonias, como eu também vou ter um impacto no desenvolvimento desse bezerro ali no curto prazo, no desempenho, no ganho de peso direto. Eu vou ter uma redução do ganho de peso. Se o animal não come, não bebe água, não descansa, não rumina, e está gastando todo o seu tempo perambulando, consequentemente eu tenho impacto aí. Então, eu tenho duas consequências muito negativas para a fazenda e para os animais, obviamente. Então, o que a gente vê hoje, Tavinho, existe outro método de fazer esse processo de desmama de uma maneira mais gentil, que é a famosa, acho que grande parte das pessoas já ouviram falar, da desmama lado a lado. Né? E o princípio dessa desmama é fazer essa separação entre vaca e bezerro de uma forma gradual, ou seja, mais devagar, não tão repentina, né? E permitir com que eles se vejam, se ouçam e se cheirem, porque isso vai facilitar esse processo de adaptação à separação. Ao bezerro entendeu, a partir de agora eu não tenho mais contato com a minha mãe. Mas a gente precisa dar um pouco mais de tempo para os animais processarem essa informação. E aí eu vou tentar resumir aqui como realizar essa desmama lado a lado em 4 passos, 4 partes. E abre um parênteses, Tavinho, essa desmama, esse é um manejo que não tem custo, que não demanda investimento, não demanda mudanças de estrutura, aquisição de tecnologia, nada. A única coisa que demanda é planejamento e uma mudança de atitude. Então, vou partir das 4 etapas. Primeira etapa envolve a preparação do pasto. A gente precisa de 2 pastos, de preferência limpos e planos, para facilitar a visualização, o monitoramento desses animais, e esses pastos precisam estar separados por uma ou 2 cercas. Né? Uma cerca vai estar lado a lado e 2 cercas a gente vai ter um corredor no meio, dá para fazer nessa condição também, com resultados positivos igual ao que é separado por uma única cerca. Feito isso, escolhemos os pastos, precisamos nos atentar a 2 pontos importantes. O primeiro é o posicionamento do coxo e do bebedouro, que deve estar próximo à cerca. Isso não é, viu, pessoal, um capricho ou algo do tipo. Isso é consequência de experiências práticas vividas.
né, a gente sabe que se o coxo e o bebedouro estiver muito longe da cerca, é muito provável que esses animais vão ficar privados da ingestão de água e do alimento, por exemplo, porque eles tendem, no primeiro dia, a ficar muito próximo da cerca. E a gente já vivenciou situações onde o bebedouro estava longe e os animais ficaram sem beber água por 2, 3 dias. Tá? Então, esse ponto é muito importante a gente se atentar. Não precisa estar na divisa da cerca, mas próximo, para a gente minimizar esse risco. O outro ponto que sempre surgem dúvidas é com relação à quantidade de fios na cerca para se realizar esse tipo de desmame. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é o número de fio que dita se eu posso ou não fazer a desmama lado a lado, mas é a estrutura da minha cerca, o estado de manutenção. Né? Antes de falar do número de fios, a gente deve se atentar a ter sempre cercas com fios bem esticados e palanques muito bem assentados. A gente já teve experiências em fazendas com cerca elétrica, né, em animais que já estavam acostumados com esse tipo de cerca, e funciona com a cerca elétrica de 2, 3 fios, assim como com cerca convencional, com 5, com 6, com 7 fios, tendo ou não fio eletrificado. Em todas essas situações funcionam, mas as cercas precisam estar em excelente estado. É isso que dita o sucesso ou não de realizar esse tipo de desmama. Então, passada essa primeira etapa, preparou os pastos, a gente vai para a segunda etapa, que envolve a adaptação dos animais. Então, eu vou trazer minhas vacas e meus bezerros, vou alojá-los num desses pastos e vou deixar eles lá por 3 dias. Isso é importante para o bezerro reconhecer onde estão os recursos do pasto, onde está localizada a sombra, a água e toda a área. Passados 3 dias, eu vou para a terceira fase, que é a fase da apartação. Eu sempre retiro as vacas, né? Os bezerros sempre ficam onde eles já estavam, aparto as vacas, levo elas para o outro pasto. Elas vão permanecer ali por 2 a 3 dias, e logo depois, finalizado esse período, eu entro na quarta etapa, que é a fase do deslocamento. Passado esse período, que as vacas permaneceram ali 2 a 3 dias, eu posso deslocá-las para pastos mais distantes, seguir a rotina de manejo da fazenda. Passados mais alguns dias, eu posso fazer o mesmo com os bezerros. E aí eu posso dar a desmama por finalizada. Vejam que é um processo que demanda muito mais planejamento do que qualquer tipo de investimento, e os resultados dos estudos trazem grandes vantagens. Né? Obviamente, todas aquelas questões que eu comentei no começo, da vocalização se reduz numa condição dessa, os animais passam menos tempo perambulando, começam a desenvolver suas atividades normais de alimentação, ingestão de água, pastejo, muito mais rápido nessa condição do que se comparado com a desmama abrupta, e isso impacta naquelas duas condições que eu comentei no começo. Então, a gente tem na desmama lado a lado uma melhor condição de saúde, ou seja, animais que adoecem menos, têm menos casos de diarreias, menos casos de pneumonia, assim como eu tenho um aumento do ganho de peso. Alguns estudos tratam de até 40% a mais no ganho de peso desses animais desmamados lado a lado, se comparados com aqueles que foram desmamados, né, de maneira abrupta. Então, veja, os resultados falam por si só, e ainda mais se a gente levar em consideração que o bezerro é vendido no peso vivo. Então, a gente tem aí uma grande justificativa, né, uma grande motivação para adotar esse tipo de manejo, com baixo investimento, que melhora, obviamente, o bem-estar dos animais, facilita o trabalho e a segurança, né, das pessoas que estão ali envolvidas e tem um impacto direto na saúde financeira do negócio. Tavinho, finalizo aqui e deixo contigo uma pergunta. Me diz aí qual é a técnica ou tecnologia nutricional, sanitária, genética que consegue, opa, até travei a língua, que consegue te entregar até 40% a mais do ganho de peso com investimento mínimo. Tá bom? Espero que o tema tenha sido importante e a gente se vê na próxima. Um abraço.